Olá, professor de Física Newton, prova de conhecimentos gerais, vestibular FUVEST 2023.1, resolvendo as questões, primeira fase, questões de física. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Questão 66. O Brasil é o país recordista mundial em quedas de raios, com uma estimativa de mais de 70 milhões de eventos desse tipo por ano. Uma descarga elétrica dessas pode envolver campos elétricos da ordem de 10 kV por metro e um deslocamento de 30 coulombs de carga em 1/1000 de segundo. Com base nessas estimativas e assumindo o campo elétrico como sendo constante, a potência associada a um raio de 100 metros de comprimento corresponde a... Muito bem, então o problema nos dá essas informações. Então, campos elétricos da ordem de 10 kV por metro. Então, os dados estão associados aqui a este texto. Então, aqui, campo elétrico 10 kV, que é a mesma coisa que 10 a quarta volt. Carga 30 coulombs. O intervalo de tempo, o tempo de atuação do raio é de 10 a menos 3 coulombs, que é a mesma coisa que 1/1000 de segundo. 1/1000 de segundo é 1/1000. Que é o mesmo que 10 a menos 3. O comprimento do raio é a distância entre a base da nuvem e a superfície da Terra, 100 metros. 100 metros é 10 ao quadrado. Então, 1 kV é 10 ao cubo, isso aqui é uma ajuda, né? Então, no lugar de kV, você põe 10 ao cubo. Então, 10 vezes 10 ao cubo é 10 a quarta volt. A potência elétrica associada a esse problema é calculada pelo produto de U vezes I. Potência elétrica porque trata-se de um raio, né? Então, U é a diferença de potencial entre a Terra e a nuvem, e I é a corrente associada ao raio, corrente elétrica associada. Então, nuvem, Terra. Então, esse aqui é o sistema nuvem-terra. Entre a nuvem e a Terra, existe o ar. O ar é uma mistura gasosa, o ar é um isolante elétrico. O isolante elétrico é um meio que dificulta o movimento das cargas elétricas, enquanto que condutores facilitam a passagem de corrente elétrica. Então, o sistema nuvem-terra está sendo representado por um capacitor de placas planas paralelas. Essas placas são condutoras, são feitas de metal. Então, nessas placas, encontram-se armazenadas as cargas elétricas, cargas positivas e negativas. Por que essas cargas elétricas encontram-se armazenadas? Porque entre a placa superior e a placa inferior existe ar, e o ar é um isolante. Então essas cargas elas não conseguem atravessar essa região. A distância entre as placas corresponde à distância entre a nuvem e a Terra, entre a base da nuvem e a Terra. E a presença das cargas elétricas opostas nessas placas produz um campo elétrico. Segundo o problema, um campo elétrico uniforme. Ok, muito bem. Então, para obter essa potência elétrica, eu preciso da diferença de potencial elétrico entre essas placas. Existe uma relação entre essa diferença de potencial elétrico e o módulo do campo elétrico, do vetor campo elétrico, e a distância entre essas placas, que é a mesma distância entre a Terra e a nuvem. U é igual a E vezes D. Ao lado, os dados do problema. E é igual a 10 à quarta e a distância é 10 ao quadrado. Na multiplicação, mesma base, somamos os expoentes. 4 mais 2, 6. Ok. O que acontece é que o problema ele diz que há o surgimento de um raio. O raio está associado a uma ruptura de elétrica no ar. O ar é um material isolante elétrico. Sob certas condições, torna-se condutor. Essa condição está associada ao campo elétrico. Existe um limite desse campo elétrico em que o fenômeno do raio ocorre. Nesse problema, 10 a quarta volt. Então, o ar atmosférico possui íons, poucos íons. Esses íons, quando submetidos a esse campo elétrico, ganham velocidade e colidem com moléculas de ar. Essas moléculas de ar, elas tornam-se íons. E um fenômeno como uma avalanche ocorre, né? E você tem uma grande produção de íons. Então essa faixa iônica é por onde o raio irá se deslocar. Ok. Então agora
O que nós estamos supondo? A existência de uma corrente elétrica entre a nuvem e a Terra, que nada mais é do que o raio. Está aqui. Então é como se nós tivéssemos conectado um fio metálico entre a placa superior e a placa inferior. Então o fio metálico ele facilita a passagem de corrente elétrica. Então o capacitor se desfez, não há cargas elétricas armazenadas. E uma corrente elétrica acontece. A carga Q dada é 30 coulombs e o tempo 1 milésimo de segundo, que é 10 a menos 3, substituindo na expressão 30 dividido por 10 a menos 3. O 10 a menos 3, que está no denominador, ele sobe ao numerador trocando-se o sinal do expoente. Menos 3 torna-se mais 3. Então essa daqui é a corrente elétrica associada. Vamos substituir o valor do U e o valor do I na fórmula da potência elétrica. U é igual a 10 à sexta, I igual a 30 vezes 10 ao cubo. Mesma base, somamos os expoentes. 10 à sexta e 10 ao cubo. 6 mais 3, 9. P igual a 30 vezes 10 à nona watt. Esse valor não aparece nas respostas. Mas o que acontece é que 1 gigawatt é o mesmo que 10 à nona watt. Então esse 10 à nona watt eu posso substituir por 1 gigawatt. Então a potência será de 30 gigawatts. Resposta à letra A. Obrigado.